Oi pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez para aquele papo reto sobre a educação das nossas crianças. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu percebi com o meu filho assistindo The Voice Kids, um programa bem popular no canal aberto. E eu percebi que toda vez que ele passava e o programa estava acontecendo e ele assistia um pedacinho, quando os jurados não viravam a cadeira, ele ficava profundamente angustiado. Mais do que isso, ele ficava um pouco revoltado, alterado, começava a reclamar. E ele dizia que, palavras dele, que os jurados eram falsos. Por quê? Porque eles viravam a cadeira depois que a música havia terminado, porque a criança não tinha sido escolhida, e começavam a ovacionar aquela criança, a falar: nossa, sua voz é linda, você esteve ótimo, e você tem um futuro brilhante pela frente. E ele não entendia como não podiam ter escolhido se só falavam coisas boas. Então, na cabeça dele, se era tão bom, devia ter escolhido. Se não era, devia ter falado. Eu parei para analisar essa situação para tentar entender se é uma certa dificuldade dele de lidar com a frustração, se colocando assim no lugar do outro, né, rapidamente, ou se realmente ele estava sentindo falta de um feedback completo e robusto daqueles que a gente faz aqui em casa. Acho que um pouco das duas coisas. E não é fácil lidar com as adversidades, ainda mais quando você é criança. Uma coisa que a criança quer muito, que almeja e de repente não consegue. E no âmbito de exposição. Não sei como meu filho lidaria exatamente com isso, mas ele realmente, a palavra é muito emblemática. Ele falava e repetia: falsidade, falsidade. Porque para ele, se tem alguma coisa ruim, vamos falar sobre isso. E aí eu quero tocar num assunto super importante na conversa, no diálogo entre pais e filhos, que é o feedback. Eu sempre falo pro meu filho: feedback é um presente. Ele na minha frente não concorda muito com isso. Por trás eu já vi ele repetindo essa frase para alguns amigos. E é curioso e muito satisfatório ver que ele absorveu que feedback é um presente. Agora, às vezes a gente não sabe dar feedback também. Porque saber receber é uma arte, mas saber dar o feedback também é uma arte. A gente tem alguns passos que podem ser seguidos para facilitar essa comunicação. Primeiro é o não julgamento. Toda vez que a gente generaliza ou julga o outro se irrita com a gente. É muito natural isso acontecer. Eu também me irrito. Você provavelmente se irrita e os nossos filhos se irritam também. Então, se a gente fala: toda vez você deita sem banho, o lençol tá limpo e você deita sem banho. Toda vez você deixa a toalha em cima da cama. Eu não aguento mais isso. Todo dia, a vida inteira. São generalizações, porque não é possível que algum dia isso não tenha acontecido. Então é importante a gente, quando vai dar um feedback para alguém, dar um feedback específico e sem julgamento. Porque a gente costuma embolar esses dois assuntos. Você é porco porque nunca toma banho antes de dormir. Você é preguiçoso porque não gosta de tomar banho. E aí a gente vai embolando os assuntos, a gente leva isso para o nível da identidade, porque você fala que o outro é. E na verdade ele está, porque é uma fase, é transitório. Tudo na vida é transitório. Se eu decidir mudar hoje o meu comportamento com relação a qualquer característica minha, mesmo que seja uma característica forte, se eu quiser de verdade, eu vou mudar esse comportamento. Eu vou deixar de ser o que eu era. Então, feedback precisa ser no nível do comportamento. Então, a gente pega uma situação específica
e fala sobre aquele comportamento. Lembra ontem à noite quando você chegou do futebol e sentou na cama limpa com o calção sujo? Você deu um exemplo específico para o seu filho e não julgou ele. E ele vai te ouvir. Ah, tá, eu lembro. E aí você vai prosseguir. Como você se sente diante dessa atitude dele? Você compartilha isso com seu filho. Olha, toda vez que isso acontece, eu me sinto desvalorizada, porque eu prezo por deixar a casa limpa, para deixar a sua cama cheirosa, e você chega e senta sujo e suado na cama. E parece que você não se importa com o que eu faço aqui, para deixar tudo cheiroso para você. E aí você consegue mostrar para o seu filho que a ação dele tem uma reação em você. E claro, nós somos responsáveis pelo que sentimos, mas é tudo uma grande rede, tá tudo em cadeia. E ação e reação são verdades. E eles precisam entender isso. O próximo passo é a gente cocriar. O que é cocriar exatamente? É você compartilhar com teu filho e perguntar como ele também se sente. Ah, eu me sinto, quando eu chego do futebol, eu quero muito ter um lugar para me jogar, para descansar. Então vamos cocriar onde pode ser esse lugar. Vamos juntar a sua necessidade com a minha e ver como é que a gente pode atender as duas. Isso é possível? Se não for possível, é óbvio, e eu sempre concordo com isso, pais e mães se coloquem no seu lugar e assumam as rédeas. Claro que a autoridade máxima são os pais. E se não há um lugar para isso, vamos mudar o comportamento dessa criança. Ele vai ter que se habituar a relaxar depois de um banho ou relaxar no banho. Assim a gente vai cocriando, mas o fato da gente conversar sem o julgamento já faz essa criança baixar a guarda. E isso é um momento de tanta proximidade, quando eles não estão armados e prontos para responder. É um momento de tanta oportunidade para a gente conversar verdadeiramente com os nossos filhos. Se eu fosse você, eu não desperdiçaria. Tenta. Pode dar certo para você. Quando for dar um feedback para o seu filho, fala especificamente do momento que aconteceu. Conta para ele como é que ele pode ser melhor, como é que você está se sentindo diante da atitude dele e juntos descubram como fazer de uma forma diferente. Essa foi a dica de hoje. Aqui em casa funcione muito. Talvez funcione para você. Se gostar, leva para sua vida e torna seu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.